Existe um tipo de pessoa que aprendeu cedo a não contar com ninguém. Não por escolha, por sobrevivência. É aquela pessoa que está afundando por dentro e quando alguém pergunta se está tudo bem, sorri e diz que tá. É aquela que está com a vida desmoronando e ainda assim consegue ouvir o problema dos outros, dar conselho, acolher, sustentar. É aquela que carrega o mundo nas costas e quando alguém oferece ajuda, responde na hora que não precisa, que dá conta, que está tudo sob controle. E o mais estranho é que essa pessoa muitas vezes nem percebe que faz isso. Para ela, isso é só ser responsável, é só ser forte, é só não dar trabalho. Mas tem algo muito mais fundo acontecendo aí. Algo que começou bem antes dela virar adulta. Algo que ela aprendeu sem nem saber que estava aprendendo. Porque ninguém nasce achando que pedir ajuda é fraqueza. Ninguém nasce achando que precisa resolver tudo sozinho. Isso foi ensinado em algum momento, em algum lugar, por alguém. E entender de onde veio essa crença é o primeiro passo para entender por que tanta gente prefere afundar em silêncio a estender a mão. Pensa numa criança de 5, 6 anos. Essa criança chega em casa chorando porque alguém na escola foi cruel com ela. Ela quer um colo, quer ser ouvida, quer que alguém diga que vai passar. Mas a mãe está exausta do trabalho. O pai está lidando com as próprias dores. Ninguém tem espaço emocional para acolher aquela criança naquele momento. E o que acontece? A criança aprende. Aprende que seus sentimentos são um inconveniente. Aprende que o problema dela é pequeno perto dos problemas dos adultos ao redor. Aprende a engolir o choro, secar o rosto e seguir em frente. E essa criança vira adolescente. E o adolescente vira adulto. E o adulto carrega dentro de si aquela lição antiga, mesmo sem lembrar dela. A lição de que sentir é incomodar. A lição de que precisar é ser fardo. A lição de que se você quer ser amado, você precisa ser fácil. Não pode dar trabalho. Não pode ocupar espaço com suas dores. Agora multiplica isso por 1000 situações ao longo da vida. A vez em que essa pessoa se abriu com alguém e ouviu que estava exagerando. A vez em que mostrou vulnerabilidade e foi usado contra ela depois. A vez em que pediu uma ajuda mínima e foi tratada como se tivesse pedido o mundo. Cada uma dessas situações é uma camada nova, uma confirmação a mais de que se proteger é a única saída, de que depender de alguém é se colocar em risco. E aí está formada a pessoa que nunca pede ajuda, não porque é orgulhosa, não porque é arrogante, mas porque em algum lugar dentro dela tem uma criança pequena que ainda acredita que se ela pedir, vai ser rejeitada, ridicularizada ou simplesmente ignorada, e carregar tudo sozinha, por mais pesado que seja, ainda parece mais seguro do que correr esse risco. Tem uma diferença gigante entre quem não pede ajuda por orgulho e quem não pede porque internalizou o que não merece. O orgulhoso acha que é melhor que os outros. Ele não pede porque acredita que está acima disso. Já o outro tipo de pessoa, esse não acha que está acima, ele acha que está abaixo. Acha que seu problema não é importante o suficiente. Acha que ninguém vai querer ouvir. Acha que vai virar um peso na vida de quem se aproximar. E essa segunda pessoa é muito mais comum do que a primeira. Só que como o comportamento por fora parece o mesmo, ninguém consegue distinguir. Por isso quem convive com esse tipo de pessoa muitas vezes erra na leitura. Acha que ela é fria, acha que ela é distante, acha que ela não quer proximidade. Quando na verdade ela quer desesperadamente. Só não sabe como pedir sem se sentir um fracassado por estar pedindo. E se você está se identificando até aqui, deixa um like e se inscreve no canal para continuar acompanhando esse tipo de conversa, que é exatamente o que a gente faz aqui. E já que a gente está falando sobre como essas marcas ficam guardadas dentro da gente, tem um livro que aprofunda isso de um jeito que mudou a forma como muita gente entende o próprio comportamento. É o Corpo Guarda as Marcas, do Bessel van der Kolk. O link está no primeiro comentário fixado, vale demais. E continuando, porque tem uma coisa que pouca gente fala sobre quem nunca pede ajuda. O corpo dessa pessoa cobra a conta, e cobra cedo. Não tem como carregar tudo sozinho durante anos e o corpo não dar sinal. Aparece como dor nas costas que não passa.
como insônia que vira regra, como tensão na mandíbula, no pescoço, nos ombros, como aquela sensação de cansaço que dormir não resolve, como crise de ansiedade que parece vir do nada, mas não vem do nada, vem de tudo que foi guardado e nunca foi processado. Porque o que a gente não diz, o corpo diz por nós. O que a gente engole fica preso em algum lugar, não some, não evapora, só muda de forma e vira sintoma, vira doença, vira aquele aperto no peito que aparece sem motivo aparente, mas que tem todos os motivos do mundo se a pessoa parar para olhar para dentro com honestidade. E tem mais, os relacionamentos dessa pessoa também sofrem, porque quem nunca pede ajuda também não permite que ninguém chegue perto de verdade. Para deixar alguém entrar, é preciso baixar a guarda, e baixar a guarda é exatamente o que essa pessoa aprendeu a nunca fazer. Então, os relacionamentos viram superficiais. As pessoas ao redor sentem que não conseguem chegar, que tem uma parede invisível, que por mais que se aproximem, sempre tem um pedaço inacessível. E isso vai afastando as pessoas com o tempo. Não porque elas não amam, mas porque cansa amar alguém que não deixa ser amado de verdade. E aí entra a ironia mais cruel desse padrão todo. A pessoa que mais precisa de ajuda é exatamente a que menos vai pedir. E as pessoas ao redor, por sua vez, raramente oferecem. Por quê? Porque essa pessoa sempre parece bem, sempre parece firme, sempre é aquela que está lá para os outros quando precisam. Então, quem ia imaginar que ela está precisando? Quem ia adivinhar que por trás daquela aparência de quem dá conta de tudo, tem alguém implorando em silêncio para alguém perceber? Ninguém adivinha, e a pessoa não fala, e o tempo passa, e o peso aumenta, e um dia ela quebra. Quebra no banheiro, em silêncio, sozinha. Quebra no carro, no caminho de casa, depois de mais um dia fingindo. Quebra na madrugada, quando todo mundo tá dormindo e ela tá olhando pro teto se perguntando até quando ainda dá pra fingir que tá tudo bem. E quando finalmente alguém percebe e pergunta o que aconteceu, ela ainda diz que não foi nada, que já passou, que tá bem. Porque pedir ajuda, mesmo nesse ponto, ainda parece mais difícil do que continuar carregando. Tem uma frase que costuma ser repetida por aí que é forte aceita os fardos. Mas ninguém para pensar no contrário dessa frase. Quem ensinou que carregar tudo sozinho é virtude? Quem disse que precisar de alguém é problema? De onde veio essa ideia de que silêncio é maturidade e que abertura é fraqueza? Porque se a gente olhar com honestidade, essa ideia não faz sentido nenhum. Nenhum animal na natureza sobrevive sozinho. Nenhum ser humano construiu nada de grandioso isolado. A própria existência humana só foi possível porque alguém ajudou alguém em algum momento. E mesmo assim, a gente vive numa cultura que romantiza o sofrer calado, que aplaude quem aguenta sem reclamar, que confunde resiliência com isolamento. Talvez seja por isso que tanta gente chega aos 40, 50 anos, com sucesso aparente, com vida estruturada por fora e por dentro vazia, porque conquistou tudo sozinha e descobriu que conquistar sozinho não é vitória, é só uma versão mais elegante da solidão. Pedir ajuda não é o oposto de ser forte, é o ato mais corajoso que existe, porque exige que você baixe a guarda que passou a vida inteira erguendo. Exige que você confie quando confiar foi exatamente o que te machucou no passado. Exige que você admita que é humano. E ser humano é precisar dos outros. Sempre foi, sempre vai ser. Quem nunca pede ajuda não é mais forte. Só tá mais cansado. E carrega um peso que ninguém precisa carregar sozinho. Você, inclusive. Principalmente você. Porque no fim das contas, a verdadeira força não é resistir sozinho até o limite. A verdadeira força é ter coragem de olhar para alguém e dizer, eu não tô bem. E descobrir, talvez pela primeira vez na vida, que ser ouvido é uma das poucas coisas que ainda consegue curar de verdade.